Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações importantes sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje, o nosso entrevistado será o Dr. Antônio Aragão, ele é psiquiatra e vamos falar sobre a campanha Janeiro Branco. Vocês também terão uma dica de saúde. Fiquem conosco. Doutor Antônio, seja bem-vindo ao nosso programa Saúde Ativa. Muito obrigado, Dayana. Sempre uma honra participar do programa. Exatamente, falar sobre uma campanha tão especial. A gente está aqui falando do Janeiro Branco, mas que é uma campanha para o mês de janeiro e que, como eu disse para o doutor Antônio aqui no início do programa, a gente tem que cuidar da saúde mental durante todo o ano. Mas fala para a gente, doutor, qual a importância da campanha, o que é a campanha Janeiro Branco? O Janeiro Branco é um momento de conscientização sobre a saúde mental e os nossos sentimentos. Falar sobre saúde mental é de extrema importância, né? Do mesmo jeito que a gente fala sobre saúde física, sobre questões financeiras, né? Então a gente utiliza da campanha Janeiro Branco para mostrar a importância de falar dos nossos sentimentos e emoções. E geralmente neste mês, o que é feito, doutor? Algumas mobilizações, por exemplo, o senhor é psiquiatra, na sua clínica são feitas algumas ações. O que é que vocês movimentam, vocês da área, né, da saúde aí, mental? Na campanha Janeiro Branco, que é uma campanha nacional, né, a gente utiliza desse momento do mês de janeiro para fazer muita psicoeducação, né? Então, várias campanhas, desde caminhadas, eventos, palestras nas escolas, nas instituições públicas e particulares, nas empresas, né? Em universidades, são locais onde tem uma quantidade ali de palestras, de eventos voltados para a psicoeducação, que é esse cuidado, essa educação sobre saúde mental. E doutor, algum simbolismo, alguma coisa específica para que seja janeiro? Eu estava falando com o senhor, inclusive, agora há pouco, eu acho que o seu consultório deve lotar entre dezembro e janeiro, que o ano terminou, a gente não conseguiu resolver vários probleminhas, vem a cobrança e começa o ano, eu quero tudo novo. Tem alguma relação com isso ou não? Janeiro é o momento que a gente para pensar sobre nossa vida, né? Então, janeiro é aquele momento que a gente para e pensa, vamos cuidar da nossa saúde física, vou aumentar a atividade física, vou ter uma dieta, vou cuidar da minha alimentação, vou pensar sobre férias, vou pensar sobre um planejamento financeiro. Então, o janeiro é esse momento para a gente pensar, né? E aí a gente aproveita para pensar sobre saúde mental. É o momento que a gente tem que parar para refletir, buscar a nossa paz, nosso equilíbrio, né? E aí pensar de quais são as formas que a gente pode fazer, com que maneiras a gente pode estar cuidando da nossa saúde mental. Vamos imaginar que existe uma página em branco, né? E a gente comece ali a escrever, a planejar, né? A ter nossas ações detalhadas para todo o ano que se inicia. E quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando de ausência de doenças. O que seria essa saúde mental, doutor? Saúde mental, ele não é somente a ausência de doenças, né? A gente vê a saúde mental como um todo. Eu penso muito sobre resiliência. Como é que a gente lida com as questões do nosso dia a dia? Se a gente está bem para lidar com o nosso dia a dia, então a gente tem uma saúde mental boa, né? Não só estar doente, mas também como lidar com os nossos sentimentos, com nossos problemas, com as nossas adversidades da vida, né? Como que a gente lida com isso? Estando bem, a nossa saúde mental está boa. Com certeza. E doutor, eu conheço algumas pessoas, inclusive, que elas sentem a necessidade de buscar um profissional. E aí, inclusive, eu queria que o senhor nos ajudasse, nos orientasse, né? Para quem também nos assiste. Às vezes a pessoa não sabe qual é o profissional que ela procura. Eu preciso de um psiquiatra, eu preciso ir a um psicólogo. E aí fica, porque assim, eu acho que eu vou ao psiquiatra, porque eu acho que eu acho sempre, né? Vai depender do que ela esteja sentindo. Como é que a gente faz a escolha do profissional? Ou isso a gente vai para um e um vai indicar o outro? Como é que funciona? A primeira coisa é ter um sofrimento. Se tem um sofrimento, se a pessoa está passando por um momento, né, difícil e está sofrendo com isso, ela deve buscar ajuda, né? É a primeira coisa. Agora, quando procurar um psiquiatra?
quando esse sofrimento está tão intenso que existe algo de ameaça. Tem um pensamento de morte, tem um pensamento de agressão, tem um pensamento de quebrar coisas, né? Então tem algo ali que vai além dessa questão e existe uma perda, né, nesse sentido. O psicólogo são para casos mais leves, mas acho que a gente também tem que pensar em acessibilidade, né? É mais acessível, é mais fácil de se encontrar um psicólogo, buscar ajuda inicial com um psicólogo e depois ser encaminhado para o psiquiatra caso haja necessidade. E quando a gente também pensa, que eu falei anteriormente na questão dos medicamentos, a gente pensa no psiquiatra e as pessoas pensam, eu vou precisar fazer uso de medicamentos. Isso é com frequência, geralmente vai depender do caso também, o uso do medicamento ele é mais prolongado, em alguns casos pode ser para o resto da vida. É óbvio que aí é necessária uma avaliação individual, claro. Sim. Mas assim, qual é a frequência disso, doutor? A gente tem muitos casos, Daiana, que vão precisar sim de medicação. É para a vida toda? Eu não tenho esse poder de definição, né? Eu sei que para alguns casos a gente precisa, como forma de prevenção, o uso de uma medicação por 2, 5 anos, né? Tem outros casos que já são para uma medicação para a vida toda ali, no sentido, né, de estar usando, de ter uma medicação para ajudar a prevenir casos mais graves. Então muitas pessoas acham que a medicação ela vai causar efeitos colaterais como uma sedação, né? Isso é verdade. Então elas sempre ficam com receio de se sentirem dopadas, o que não é verdade. A medicação é para a gente ter uma melhora da qualidade de vida. Então, se a pessoa já está sofrendo, a gente vai tirar com a medicação esse sofrimento e vai dar qualidade de vida normal para a pessoa, né? A gente tem ali, né, com a medicação, é uma forma de tratamento. Existem outras formas de tratamento. Uma boa alimentação, a atividade física, um bom sono, né? Ter momentos de lazer, o trabalho com a espiritualidade e a psicoterapia ou a psicanálise. São formas aí também de tratamento. Então, quando o paciente chega no nosso consultório, não é somente para medicar. Vai ter casos que eu vou dizer, olha, o seu tratamento é psicoterapia. Entendi. O seu tratamento é buscar ajuda, né, de outra forma. Vamos fazer mudanças na alimentação? Vamos ter um cuidado com sua espiritualidade? Vamos ali fazer uma atividade física? Muitas pessoas buscam a gente querendo algo mais fácil, né? Então buscam já querendo o remédio. E aí muitas vezes eu vou chegar e dizer, não é pelo remédio, não vai ser através de medicação. E o senhor consegue também fazer essa análise em uma consulta, doutor? Assim, uma única consulta e pela dor que o outro está te dizendo que está, né, passando, sentindo, o senhor consegue fazer essa análise de como seria esse tratamento? Ou às vezes é necessário mais de um encontro? Às vezes é necessário mais de um encontro, mas também pela minha experiência profissional, a gente ali, né, tem todo o estudo, tem todo o cuidado já de alguns anos, a gente consegue, em alguns casos, já ver, né, que são necessárias mudanças de vida, por exemplo, né? Então, todas essas perguntas, né, como é que funciona o seu sono? Como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua atividade física? Você faz atividade física? Você faz uso de bebida? Você faz uso de alguma substância química, né? São todas questões importantes que a gente faz na primeira consulta, né, na chamada anamnese psiquiátrica, para que aí dali a gente vê o nosso planejamento do trabalho. E como é que o senhor avalia pessoas que estão passando assim por alguns problemas emocionais? E eu conheço, inclusive, pessoas assim, elas dizem, não, eu vou ficar curada, eu vou ficar bem, eu consigo, não preciso de ajuda. Que aí depois eu quero falar para o senhor sobre essa questão de que eu não vou contar para ninguém que eu estou indo para o psiquiatra, psicólogo. Mas como é que o senhor avalia, assim, essas pessoas que dizem, eu dou conta, eu não estou bem, mas eu sei que eu vou melhorar porque eu consigo. É um problema isso, né? Algumas pessoas dão conta, né? Porque o problema passa, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa está passando por uma situação, digamos, perdeu o emprego, né? E está ali desempregada, e ela começa a ficar num estresse, numa ansiedade elevada. Voltou a trabalhar, ela conseguiu,
resolver o problema, né, do desemprego, e essa ansiedade, esse estresse amenizou, não precisou de uma consulta psiquiátrica, né? Então algumas pessoas conseguem isso, mas a gente tem uma grande parte de pessoas que quando a gente fica adoecido e esse comportamento de estar adoecido nesse momento, a pessoa se mantém sem buscar ajuda. Isso só faz agravar o quadro, né? Então, o que antes era uma ansiedade se torna uma depressão, o que era uma depressão leve se torna uma depressão grave com pensamentos de morte. E isso faz com que o tratamento seja mais longo, isso faz com que tenha mais riscos, mais perdas, né? Então a vida ela passa a ter perdas por causa disso. Uma pessoa que está deprimida não sai, não frequenta a casa de amigos, não frequenta a casa da família, deixa de ir para encontros sociais, né? Não vive porque está deprimida, né? Então, quanto antes buscar ajuda, melhor. Ainda há essa questão de que eu não vou contar para ninguém, eu vou escondido para o psiquiatra, vão achar que eu sou louco. Não, eu não vou dizer que eu frequento psicólogo, porque vão achar que eu estou cheio de problemas. O senhor ainda sente isso ao longo do tempo, inclusive, que eu imagino que o senhor tem muitos anos de experiência, o senhor vai percebendo que isso está melhorando, doutor? Isso melhorou. Com a pandemia, né, a gente teve uma busca maior, né, pelo psiquiatra, pelo psicólogo, psicanalista, né, pelo cuidado com a saúde mental. Então isso reduziu um pouco o estigma. Mas ainda tem muitos casos de pessoas que, por exemplo, preferem fazer a consulta online do que fazer a consulta no ambulatório, porque tem receio de encontrar alguém conhecido. Ainda existe esse estigma, né? A gente ainda percebe isso daí. Mas a gente vê, né, um movimento grande, por exemplo, aqui, hoje a gente está aqui falando sobre saúde mental, né? Então, o que antes era um espaço que era restrito, a gente ampliou, a gente conseguiu ampliar, né, para as empresas, para a imprensa, para as escolas, as universidades, as instituições públicas. Então se fala de um jeito maior, né, fala-se mais sobre saúde mental e isso faz com que as pessoas busquem mais a ajuda. E aí, na sua rotina de consultório, a sua avaliação, qual é a idade que está sendo mais comum essa busca? Há uma preocupação, inclusive eu estava conversando com uma outra profissional sobre a questão do uso de telas, sobre essa questão das redes sociais, né, do excesso de informação ou quase nenhuma informação, mas a comparação, a cobrança, isso vem acontecendo muito com adolescentes, né, casos às vezes extremos. O senhor vem observando que a frequência da idade é mais assim dos adolescentes, os jovens, os adultos também, as crianças ou os idosos? Veja, qualquer um pode adoecer, né? Então, desde crianças como os idosos, né, adultos jovens, adultos, eles e os idosos, qualquer pessoa pode adoecer. Então, a procura está em todas as idades. Todas as idades têm ali uma procura por uma ajuda, né? A gente percebe que o número de adoecimentos está cada vez maior, Dayana. Então a gente vê mais pessoas adoecidas, a gente vê mais crianças ansiosas, com TDAH, ali com diagnóstico de autismo, com diagnósticos de depressão, bem na infância mesmo. Como também a gente vê adultos, idosos, né, com quadros ali que precisam de um acompanhamento. Eu queria inclusive falar com o senhor sobre a questão dos idosos, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa se preocupar muito, e ter mais atenção, mas a gente fala após o intervalo, tá bom, doutor? Fiquem aí, voltamos já já.